A paz do Senhor para todos. Estou passando aí para desejar tudo de bom. Que Deus venha ao agraciar, que essa semana seja, que vai entrar aí esse dia maravilhoso, seja um dia abençoado, amém? Eu quero falar para você a respeito, eu quero abordar hoje um assunto de grande importância, aleluia, glória a Deus, a respeito do jejum. Jejum é algo maravilhoso, amém? Eu quero abordar esse assunto, né? Para que muitas pessoas que até mesmo pregam a palavra, às vezes têm algumas incertezas, amém? Eu sou o pastor Pedro, a minha esposa é Elizabeth, glória a Deus, congregamos na Igreja Pentecostal Nações Unidas, que fica ali na rua Quixaramubim, Parque Uirapuru, Guarulhos, São Paulo. O número 105, amém? Glória a Deus. E então eu estou passando aí porque estou muito feliz com Deus. Quero desejar para vocês tudo de bom. Esse é um pequeno estudo onde nós estaremos mencionando sobre esse assunto, amém? Glória a Deus. Eu tenho visto nas redes sociais muitas pregações. Eu tenho ouvido muitas pregações edificantes, palavras inspiradas por Deus, mas também é muito bom nós também ter estudo, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus falou para o povo de Israel que eles erravam por falta de conhecimento. Nós sabemos que hoje é bem diferente, que o próprio Espírito Santo é quem nos ensina, nos orienta, usando o homem, usando a palavra, usando o próprio Espírito Santo, direciona. Diz que quando o Espírito Santo está sobre a vida de alguém, essa pessoa está apta, está capaz, segundo se preparando como um bom obreiro, que não tem vergonha da palavra de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus. Eu sempre falo que o poder de Deus é a palavra, amém? As manifestações do Espírito Santo dentro da casa do Senhor, na igreja, são evidência física da presença dele, porque ele mesmo declarou que estaria no nosso meio. E o Espírito de Deus se manifesta no nosso meio para falar que ele está no nosso meio. E através do nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo faz milagre usando os seus instrumentos, os seus vasos, amém? Então eu quero falar para vocês, estou muito feliz com Deus, contente com Deus. Eu quero mandar aí um abraço para meus filhos lá na cidade do Crato, meus netos, meus cunhados, meus irmãos em geral, né? Meus sobrinhos, todos meus parentes, e também os meus filhos aqui em São Paulo, né? Meus filhos, meus netos, que Deus venha abençoar ricamente. Irmão, antes de tudo devemos orar, falar com Deus, porque aqui de frente aqui tem um monitor, e eu tenho que estar olhando para esse monitor, né? Para que eu possa ser, porque orientado, né? Porque hoje eu estou trabalhando só, mas eu trabalho esse estúdio, né, totalmente digital. Eu digitalizo ele, por exemplo, eu tiro o nome da igreja, daqui mesmo, coloco o nome, tiro. Então isso facilita para mim, não é isso? Mas quando a minha esposa está comigo fica bem melhor, né? Mas ela está ocupada nesse momento, amém? Eu quero falar para você. Vamos orar. Quero mandar paz do Senhor para todos os pastores, né? Todas as pessoas que estarão vendo a minha pessoa e ouvindo a minha pessoa através dessa live, amém? Glória a Deus. É uma coisa muito importante que nós devemos entender e compreender que cada dia que passa, cada momento que passa, Deus tem usado os vasos dele para transmitir a palavra dele, não é isso? Então nós precisamos estar atentos a respeito de tudo aquilo que Deus tem falado nesses últimos tempos, né? Devemos estar em constante vigilância. Nós sabemos que o mundo só se manifesta aonde a igreja se cala, amém? E nós sabemos que a palavra de Deus, ela mata o velho homem e gera uma nova criatura, amém?
Nós sabemos que a palavra de Deus, ela liberta, ela transforma, ela abençoa, ela prospera a vida de alguém, ela faz da pessoa o caráter, transforma totalmente a pessoa, amém? Ela cura, faz milagre, amém? E a palavra de Deus também expulsa, amém? Expulsa toda sujeira, toda contaminação, tudo aquilo que não provém de ti. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica do pecado, amém? Nós sabemos que o nome de Jesus é para expulsar demônio e orar pelos enfermos, amém? E o nome de Jesus que recebemos dele, a autoridade que ele nos delegou para expulsar demônio, mas também falar da palavra do Senhor. E quando devemos falar, devemos ter consciência do que falamos. Você que é ouvinte tem que ter consciência, porque muitas pessoas dentro da casa do Senhor, elas não percebem que muitas das vezes existem algumas heresias, né? Quando as pessoas falam algumas coisas, as pessoas, oh, glória a Deus, aleluia, né? Esses dias eu estava em um certo local e eu ouvi quando alguém falou, irmão, fica na brecha. Irmão, que brecha, nós temos que ficar na porta, que é Cristo, amém? Glória a Deus. Então é muito bom a gente conhecer a palavra de Deus. Muita gente faz sacrifício de tolo, muitas pessoas vão à casa do Senhor com interesse próprio de buscar coisas materiais e financeiras, e o maior projeto e o maior plano de Deus para a humanidade é a salvação. A salvação é fundamental na vida, melhor que a gente não tenha nada nesta terra, mas venhamos ganhar a salvação. Como diz, do que adianta ganhar o mundo todo, ter tanta riqueza, ter se reconhecido por tantas pessoas, mas no mundo espiritual não existe reconhecimento, principalmente da parte de Deus. Um dia Jesus poderá dizer para alguém, apartai de mim porque não a conheço. É lamentável nós amanhã ou depois saber que tudo isso pode acontecer com alguém que prega a palavra, com alguém que realmente... Porque muitas pessoas estão preocupadas com Tito. Tito não leva você a lugar nenhum. Agora, quando você é convocado, primeiro você é chamado, depois você é convocado, depois você é enviado. Então, existem pessoas que elas buscam título. E pastor não é título, irmão, é a vocação. Amém? Glória a Deus. E eu poderia falar dos assuntos aqui, mas hoje não é o dia que nós queremos falar sobre isso. Falo nós porque não é só eu, o próprio Espírito está comigo para falar isso, amém? Nós vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu levo o meu pensamento a Ti, levo a minha voz, o meu ser, a minha pessoa a Ti, Pai. E venho lhe pedir encarecidamente, em nome de Jesus, que o Senhor me habilite, me capacite, Senhor, para que esse propósito de hoje, desse momento, se realize segundo a Tua vontade e conforme ao Teu querer. E aos que são ouvintes, Pai, que essa palavra penetre, Senhor, como espada de dois gumes, Senhor, sobre a vida deles, sobre a alma, sobre a medula. E que o Senhor possa, Senhor, através desta palavra, fazer aquilo que te apraza. Porque o Senhor mesmo diz que todos quanto aquele que é direcionado à palavra, a palavra não voltará para ti sem antes fazer aquilo que te apraza. Eu creio que os nossos corações, Pai, estão abertos e cumpram segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós estamos falando sobre jejum. A Bíblia fala, quantos tipos de jejum existem na Bíblia? A Bíblia fala sobre 3 tipos de jejum. Amém? Presta bem atenção. Glória a Deus. 3 tipos de jejum principais. Jejum, alimento, jejum total. Primeiro, jejum total. Abster de tudo. Amém? De todas as coisas. Amém? Glória a Deus. E o jejum com água, e o jejum parcial, amém? Glória a Deus. Também temos exemplos de abstinência de outras coisas da vida cotidiana, que poderão ser considerados jejum. Ou seja, não é só o alimento que você tem que abster, não é só da água, não é só do alimento. Existem algumas coisas cotidianas no nosso dia que nós devemos deixar de lado. Amém? Porque quando você está jejuando, existe algo muito importante. Você precisa entender. O jejum você tem que estar em oração e lendo a palavra. Amém?
Você tem que estar se alimentando da palavra. Você tem que estar orando para estar cheio do Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, você, na verdade, você tem força para jejuar. Não é ser batizado com o Espírito Santo, mas sim ser cheio do Espírito Santo. Porque isso é fundamental. O Espírito Santo é quem nos alimenta. Quando nós lemos a palavra, lembra quando Jesus, ele desceu as águas batismais que foi ter com seu primo João Batista, e depois que ele foi batizado, no momento que ele levanta da água, o Espírito veio sobre ele. E ele foi cheio do Espírito. Não diz que Jesus foi batizado com o Espírito. Diz que ele foi cheio do Espírito. E o próprio Espírito levou ele para onde? Para o deserto. E lá ele ficou 40 dias. Ele obteve de tudo. E é interessante que é muito importante nós analisarmos bem a Bíblia. A palavra do Senhor diz que Jesus teve fome, mas não fala que ele teve sede. Olha aqui, que coisa importante. Agora nós vamos abordar esse assunto, amém? Glória a Deus. E vamos abordar também esse assunto a respeito se Jesus foi batizado com o Espírito Santo ou só se foi cheio do Espírito Santo. É um assunto de grande importância. Então, como nós falamos desse jejum, presta bem atenção. O jejum serve para que você se aproxime de Deus. Aleluia, glória a Deus. Colocando-se a sua necessidade espiritual em primeiro lugar e a comunhão com Deus. E mais essência do que a própria comida. O jejum ajuda a concentrar um pouco mais nas coisas de Deus. Olha, você está entendendo? A importância do jejum. Porque o jejum faz com que você se aproxime de Deus. Mas para isso, não esqueça, você estando jejuando, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler. Aqui temos 66 livros. Foi escrito durante 1500 anos por 40 homens divinamente inspirados. Então você precisa estar em comunhão com Deus, jejuando, lendo a palavra e orando. Esse jejum é um jejum pleno, completo. Amém? Você se abstém de todas as coisas. De tudo. Então isso é de grande importância. Faz com que você venha se aproximar de Deus e se concentrar mais nas coisas de Deus. Porque no momento que você está jejuando, no momento que você está orando e no momento que você está lendo a palavra, então você está concentrado completamente na presença de Deus, com as coisas de Deus. Você está tendo um relacionamento espiritual, buscando a cada dia se aproximar de Deus. É o jejum que faz com que nós venhamos fazer aquilo que agrada a Deus. Por exemplo, algumas pessoas elas dizem: pastor, eu não consigo entender a Bíblia. Eu leio, mas não consigo. Está faltando algo fundamental na sua vida. Está precisando você jejuar, está precisando você orar para que você seja cheio do Espírito. E nesse propósito de você querer conhecer a palavra de Deus, nas suas orações você tem que pedir para que Deus também traga a expiação da interpretação, do conhecimento e da ciência de Deus. Porque a palavra do Senhor é ciência. A palavra do Senhor é um tesouro. E Ele só revela para aqueles que o buscam. Então você tem que desprender de algumas coisas em sua vida e se concentrar nas coisas de Deus. E pedir para que Deus lhe dê essa interpretação. Porque assim como Deus deu a inspiração para que esses homens, esses 40 homens, em épocas diferentes, que não se conheciam com o outro, escrever, assim também Ele vai te dar a revelação. Porque muitas das vezes, irmão, para nós pregarmos a palavra de Deus, ela não é difícil quando nós temos uma comunhão com Deus. Quando nós lemos a palavra, temos que ler a palavra, examinar as escrituras. Porque ela é quem testifica do Senhor. Aqui está duas testemunhas. Elas aqui é quem testifica, tanto o antigo como o novo é quem testifica do Senhor. De Gênesis, Apocalipse, fala de Jesus.
nós devemos buscar entender. Então, para isso, primeira coisa, não esqueça, para que você compreenda, para que você entenda, para que você tenha a ciência, para que você mergulhe na palavra de Deus, para que você tenha esse profundo, esse tesouro escondido que é oculto ao homem natural, ao homem carnal, porque tem o homem natural e o carnal. O homem natural é aquele que não conhece Deus. O carnal, ele conhece Deus, como a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios é a igreja carnal. Eles não cresciam, não desenvolviam, mas o natural não conhece as coisas de Deus. O carnal, ele até conhece. Ele até conhece, mas o natural não, segundo a palavra de Deus. Mas eu não vou entrar nesse assunto. Então, você precisa jejuar, você precisa orar e precisa pedir a interpretação, a revelação e a inspiração divina do Espírito Santo para passar aquilo que realmente ele quer passar para você. Porque o Espírito Santo, que conhece a mente de Deus, é quem revela a vontade de Deus para a sua vida. Mas também não esqueça, o Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, mas não deixa de ser a primeira, porque Deus é Espírito. Amém? Você está entendendo, não é isso? A Bíblia encontra exemplos de alguns tipos diferentes. Veja, podemos realizar qualquer um desses jejuns, desde que a sua saúde permita. Se você tem algum problema de saúde ou está grávida, por exemplo, a mulher, consulte o médico antes de realizar o jejum. Lembre-se, Deus não quer que você estrague a sua saúde. Meu irmão, isso é fundamental, de grande importância. Se você tem um problema físico, um problema, por exemplo, eu tive uma diabetes, eu fui diabético, né? E eu orei a Deus, Senhor, eu necessito, que está com 2 anos, que eu não jejuo, eu preciso, o Senhor conhece as minhas estruturas físicas, o Senhor conhece a minha limitação. Então, Senhor, como eu não tenho mais sentido nada, eu vou jejuar. Eu preciso que o Senhor me alimente, que o Senhor me dê força. Então eu entrei no propósito com Deus. Então eu fiz 7 dias de jejum. Mas com uma condição. Eu sabia como estavam as minhas condições físicas. Eu sabia como está a minha saúde. Então eu não posso, o Senhor diz, aquele que destruir o templo será também destruído por Deus. Nós somos o templo de Deus. Então, se eu sou templo de Deus, eu tenho que estar bem fisicamente. Eu tenho que buscar a minha saúde. Eu tenho que me tratar, eu tenho que ir no médico, né? Porque o doente precisa de médico. Os perdidos precisam ser encontrados. Mesmo que eu não esteja doente, ou mesmo que você não esteja doente, é preciso que você sempre vá no médico para saber as suas condições físicas, para saber como você se encontra. Enquanto isso, também, a mulher, quando ela se encontra grávida, evidentemente, ela não pode fazer o quê? Jejum. Por quê? Porque o alimento dela também alimenta a criança. Então, tudo que ela se alimenta, a vitamina que ela se alimenta, será dividido com a criança. E a criança precisa crescer forte, restituída, restaurada, abençoada. Então é algo muito, por isso que aqui nesse estudo eu aconselho que você procure um médico para ver se você tem condição física, se você tem problema, né? Algumas condições, se você pode ou não pode. Tem pessoas que não podem porque fica tonto, outros têm problema disso. Então isso é que é importante. Porque não adianta você fazer um jejum se está prejudicando sua saúde, causando dano sobre o seu corpo físico. Isso não é do agrado de Deus. Você é templo do Espírito Santo. É como tem pessoas, eu vou fazer jejum de tantos dias. Peraí, você vai fazer jejum de tantos dias? Eu já vi pessoas que, pastor, vamos para o monte, vamos ficar lá 7 dias no monte. Não, peraí, eu não posso. Primeiramente é o seguinte, o homem que é casado vai ficar no monte 7 dias. Peraí, está errado. Deus não quer isso. Você pode ir no monte, você pode ir numa vigília, você pode passar a noite no monte,
Mas ficar 7 dias você com seu dever, com suas obrigações, sua esposa pode prezar de você, seus filhos podem prezar de você. Agora no monte você vai comer o quê? Vai viver como? Você vai ficar 7 dias sem se alimentar de jeito nenhum? Está errado, irmão. Você tem que ter o quê? Noção. Você tem que primeiramente pedir orientação a Deus. Você não pode fazer jejum. Eu vou fazer jejum porque meu coração está sentindo. Teu coração e o meu coração é enganoso. Nós temos que ser guiados e orientados pelo Espírito Santo, como diz a palavra do Senhor. Então é preciso que nós venhamos ter o quê? Saúde, amém? Saúde é de grande importância, amém? O jejum total, você sabe o que é o jejum total? O jejum total é quando você não come nem bebe nada, abstém de tudo, total, né? Eu vou parar eu vou me alimentar, hoje meia-noite, por exemplo, eu paro de me alimentar. Por que meia-noite? Porque na madrugada nós levantamos para orar. Na madrugada oramos. Por exemplo, você quando vai deitar, meia-noite você entra no seu propósito, você vai orar. Você vai buscar a face do Senhor, vai pedir para Deus te dar força, o Espírito Santo te alimentar. Ali você entra naquele propósito. Quando você vai dormir 3, 4 horas, se levanta novamente, vai orar. Quando for 6 horas para 7 horas, você vai levantar novamente. E é bem importante você saber que esses dias que você faz o jejum total, é um bom dia onde você não esteja trabalhando. Seja um dia de sábado, um dia de domingo, um dia de sua folga. Por quê? Porque você precisa estar orando e lendo a palavra, e você trabalhando não tem condição. E outra, não pode você ir trabalhar sem se alimentar. Se você sentir alguma coisa lá, está trabalhando numa máquina, então você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado, presta bem atenção o que está sendo orientado, viu? Amém? Glória a Deus. Deus não quer que você faça sacrifício de tolo. Amém? E nunca esqueça, todo jejum você tem que estar lendo a palavra e tem que estar orando. Então você pega da meia-noite, vai até um determinado tempo onde você diz, Senhor, eu vou entrar até meia-noite, até o meio-dia. Durante a meia-noite e durante o meio-dia, você não pode se alimentar, não pode beber nem nada. O único alimento é a palavra de Deus. O único alimento é a oração, a comunhão com Deus. Isso é de grande importância, amém? Como diz a palavra do Senhor, jejum total é quando você nem come, não bebe nada. Esse tipo de jejum foi praticado por Esté, antes de falar com o rei da Pérsia, para salvar o seu povo. Esté, vamos olhar aqui Esté, aleluia, glória a Deus. Vamos olhar aqui em Esté para ver o que é que está escrito. Aleluia, Esté, versículo 4, aleluia. Só o Senhor é Deus. Vamos buscar mesmo conhecer mesmo as coisas de Deus, né? Para que nós possamos compreender, né? E fizeram o que? Fizeram saber Mardoqueu, aleluia, a palavra de Esté. Aleluia. Então Mardoqueu mandou e respondeu a Esté: não imagino o teu ânimo que estarei na casa do rei. Aleluia. Você está lendo aí comigo, não é isso? Leia para que você venha compreender também. Porque isso é muito importante. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós ouvimos, ter consciência, né? Amém? Glória a Deus. Então é muito importante nós lermos a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental na vida de um cristão. Amém? Então nós podemos ver aqui até o versículo 16. Aleluia, glória a Deus. Se eu colocar. E vai a junta, aleluia, vai a junta todos os judeus que se ache em Suzã, e jejum por mim, e não coma e nem beba por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu as minhas servas também, assim jejuarei, e assim irei ter com o rei, que não seja segundo a lei. Amém?
Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Meus irmãos, glória a Deus. Presta bem atenção o que a palavra diz. O que a palavra nos revela. O que a palavra nos dá o conhecimento. Como é importante nós saber. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor declara aqui que Esther, ela toma uma iniciativa. Quando ela sabe que os judeus, o povo judeu, o povo de Israel estava passando por algo. Nós sabemos que a lei foi determinada, né, para que todos os judeus fossem mortos, não é isso? Então, Esther, ela como a princesa, ou como a rainha, ela pegou e reuniu o povo e falou: olha, faça um jejum por 3 dias, para o meu respeito, que eu também irei fazer o jejum com as minhas servas, para que eu entre na presença do rei, para que haja o que? Uma intercessão. Então nós entendemos aqui a importância do jejum em algumas áreas da nossa vida, como é no caso de Esther. Ela mostra que Israel estava em grande perigo. Era caso de vida ou morte. E era preciso que eles viessem o quê? Jejuar e orar, para que eles viessem se aproximar de Deus, para que Deus viesse capacitar Esther, para que ela tivesse condições, tivesse capacitada, habilitada para falar com o rei, e para que o rei também o recebesse. Então veja a importância, não é diferente na minha e na sua vida. Existe algo fundamental na nossa vida, muitas das vezes um problema físico, ou um problema no lar, ou um problema trabalhista, financeiro, eu não sei. Você quem sabe o seu problema. Então é o momento de você fazer a entrega no altar. É o momento de você se derramar. É o momento de você se humilhar. É o momento de você se esforçar. Porque vale a pena, muitas das vezes, nós ter esse propósito com Deus. Porque Deus, ele age nos propósitos. Quando nós tomamos iniciativa. Porque Deus, ele espera de mim e de você tomar iniciativa. O Senhor diz: esforço e tem bom ânimo que eu te ajudarei. Por isso que eu estava falando desde o começo, que o jejum é preciso ler a palavra. O jejum é preciso estar orando. O jejum você precisa obter. Por exemplo, nós sabemos que você pode até dizer: mas pastor, como é que eu... Então você tem que se afastar de tudo. Tem que se afastar. Ela aqui determinou por 3 dias e 3 noites sem se alimentarem. Quer dizer que esse povo, 3 dias e 3 noites, eles precisariam ser o quê? Fortalecidos. Eles precisariam estar alimentados. Eles precisariam estar cheios de Deus. Eles precisariam que Deus estivesse agindo na vida deles para que eles suportassem, para que Esther suportasse. Então hoje eu te aconselho. Tudo é possível quando nós cremos. Tudo é possível quando você faz um propósito com Deus. Em um propósito de jejum, faça, porque Deus vai receber seu jejum. Conforme é a tua causa, conforme é o teu problema, você se aproxima de Deus, você domina a sua carne, porque a carne, ela na verdade, ela só quer as coisas terrenas, mas no momento que você toma iniciativa espiritualmente, o seu espírito se une à alma, você vai vencer a carne. A carne vai o quê? Tem que morrer. A carne vai ficando fraca, o espírito vai fortalecendo, a alma vai fortalecendo. Aí o espírito e a alma que estão unidos, unificados, estão enxertados em Cristo, vai dominar a carne. Vai dominar a carne e a carne perde as suas forças. Ela já não tem domínio sobre você. Porque nós sabemos que o maior inimigo do homem não é o diabo, é a carne. A palavra do Senhor diz que o espírito contenda contra a carne e a carne contra o espírito. No momento que meu espírito vence a minha carne, o demônio não tem poder sobre mim. Porque o demônio só tem poder sobre a carne.
Todos nós sabemos disso. Por isso que Jesus foi bem claro: a carne para nada serve. A carne para nada serve, ela é fraca. Ela é tão fraca que o inimigo tem poder sobre a carne. E quando o inimigo vence a carne, a alma também perece. E o espírito também vai o quê? Adormecendo. Porque perde o quê? O relacionamento espiritual com Deus. Você está entendendo o que Deus está falando? Então é muito importante nós sabermos e buscar cada dia mais com muita atenção a respeito disso. Atenção, esse tipo de jejum é mais radical do que não deve ser praticado por mais que 2 ou 3 dias. É o que eu estava falando, irmão. Tem pessoa que vai lá para o monte, fica 7 dias lá comendo pão e água, pão e água, pão e água, pão e água. E não é bem assim não, irmão. Deus não se agrada disso não. Deus quer que você tenha saúde. A palavra de Deus fala, irmão, que Jesus já fez todo o sacrifício por nós. Você não tem mais que subir um monte de joelho, você não tem que subir escadaria de joelho, você não tem que usar, eu vou usar essa roupa aqui porque eu fiz uma promessa com fulano de tal, eu fiz uma promessa. Não, Deus já fez, Jesus já fez o sacrifício todo. O maior sacrifício que nós devemos ter é obedecer e amar. Obedecer e amar e adorar o Senhor. Essas 3 coisas é fundamental. É claro que existem algumas castas de demônios que só com oração e jejum. Você está entendendo o que Deus está lhe falando? Por isso que não podemos jejuar mais de 2 ou 3 dias. Devemos ser cautelosos nisso, não é? Por causa da nossa saúde. E passar por mais tempo de jejum total poderá causar danos graves em nossa saúde, até causar morte. Seja prudente, não ficar doente ou morrer por causa de jejum, não para a glória de Deus. Veja, acontece algo fundamental. Você ficar 3 dias, 4 dias sem tomar água, sabe o que vai acontecer? Os teus rins podem secar. Pode faltar oxigênio no teu corpo. A água ela é fundamental no corpo físico. Nós sabemos que nós temos 70, parece que é 75 da água no nosso corpo. Isso é muito importante, você tem que entender isso, meu irmão. Mas o Espírito Santo mas Deus fala para nós ser prudente, ser cauteloso, ser vigilante, não fazer sacrifício de tolo. É o que eu falei, Jesus já fez todo o sacrifício. Esse negócio de promessa, esse negócio de eu vou jejuar tanto dia, esse negócio de subir monte de joelho, esse negócio não, irmão, isso está errado. Está errado. Você sobe um monte para ir orar, para ter comunhão com Deus. Não é para buscar Deus. Você já tem Deus. Você tem que conservar Deus. Você tem que, presta bem atenção para não lhe confundir. Você não precisa buscar mais Deus. Você precisa conservar Deus. Através de quê? De oração, de leitura da palavra e de oração. E comunhão com a igreja. E comunhão com o seu próximo, amando o próximo. Então, quando você começa a fazer essas coisas, você tem mais contato com Deus. Você está mais próximo de Deus. Deus vai andar com você, você vai andar com Deus. Porque nós só buscais enquanto pode achar. Quando você acha, você tem que conservar ele. Através da oração, jejum, lendo a palavra, obediência, você vai conservar. Você vai ficar com você. Ele diz, eis que eu estou convosco até a consumação do século. Mas para isso eu tenho que conservar ele dentro de mim. Você está entendendo? Eu não quero que você fique confuso. Amém? Deus é bem claro. Buscais enquanto pode achar. E quando acha, conserva Deus na tua vida. Conserva Deus na tua vida, não saia da presença de Deus, não deixe Deus se afastar de você, permaneça na comunhão com Ele. E a comunhão não está só em você, você precisa ter comunhão com as pessoas, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa obedecer a palavra de Deus. Amém? Você está entendendo, não é isso?
Isso não é religiosidade não, não é ser religioso não, irmão. É ser obediente a Deus, amém? A pessoa religiosa, ela destrói. Ela destrói. O religioso, ele é fanático. Ele é fanático. É porque isso, porque aquilo, porque aquilo. É aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não pode. Tem coisas na Bíblia que ensinam o que podemos e o que não podemos. O que podemos ser e o que não podemos ser. O que é lícito e o que não é lícito. O que convém e o que não convém. A Bíblia é bem clara sobre isso. Não precisa exemplo. Você não pode usar isso. Você não ministra a palavra de Deus. Ministra a palavra, porque você ministrando a palavra, o Espírito Santo vai trabalhar naquela vida. Porque o Espírito Santo só trabalha através da palavra. A revelação, a profecia tem que estar tudo dentro da palavra. Até quando Deus usa um vaso, usa a terra para falar com você, o que o Espírito Santo transmitir, ele vai transmitir segundo o que está escrito. Ele não age fora da palavra. Está entendendo? Estamos na mesma concordância, no mesmo Espírito. O próprio Jesus Cristo falou: eu não falo aquilo que eu quero, mas eu falo aquilo que meu Pai quer que eu fale. Eu não faço a minha vontade, mas a vontade do Pai. Você está entendendo? Então é bem claro que você venha compreender e entender essas coisas, amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vejamos mais sobre o propósito de jejum. Vamos olhar aqui, aleluia, glória a Deus. Em Mateus, deixa eu olhar se eu encontro aqui em Mateus, para que eu coloque também, para que os irmãos vejam, aleluia, Mateus capítulo 4, versículo 1 e 2, amém? Capítulo 4, aleluia, glória a Deus. Santo, versículo 1 e 2, amém? Aqui estou trabalhando só hoje. Glória a Deus. Vamos ver lá o que é que vai acontecer. Aleluia. A palavra diz assim, Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo deserto para ser o quê? Tentado. Amém? Foi tentado. Aleluia. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Você está entendendo agora o que está acontecendo? Veja o que eu falei. Ele teve fome, mas não teve sede. É interessante. Não é porque que ele não teve sede, você sabe? Porque que ele não teve sede, só teve fome. Porque lá quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele foi cheio. O Espírito Santo é a fonte da vida. É a fonte de água viva. É o próprio Cristo, é o próprio Deus. Você está entendendo, não é isso? Então, irmão, é preciso que nós venhamos a entender. É bom que nós venhamos compreender cada dia mais a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Jejuando com água pode ser praticado por período de tempo mais longo que jejum total. Amém? Glória a Deus. E quando jejuar durante mais de 3 dias, é bom beber também outros tipos de líquido, para o corpo não entrar em choque. Limonada e outro suco de fruta ou legume ajudará a manter a saúde durante o jejum mais prolongado. Amém? Glória a Deus. Está aí, meus amados. Nós temos o jejum parcial ainda, que nós poderíamos falar, mas não estarei falando hoje. Amém? Não estarei falando hoje de jeito nenhum. Glória a Deus. E eu quero comunicar para você, para que você entre lá dê o seu, escreva lá no YouTube, não é isso? Glória a Deus. Entra aí no nosso, dê um like aí no nosso, aleluia. Deixa Deus te usar, né? Deixe seu comentário, isso é de grande importância, não é isso? Pastor, eu gostei muito da sua transmissão e tal. Pastor, como é que eu faço para transmitir? Olha, irmão, você sabe, aqui ó, deixa eu te mostrar, ó, você está vendo isso aqui? Aleluia. Isso aqui a gente gasta, viu? Isso aqui a gente gasta, a igreja também tem gasto, amém? Então você quer colaborar conosco? Olha, tá aí, ó. Tá aí, ó, a chave, é só você colaborar. Colabore com a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Jesus te ama.
Quando você colabora para a igreja estar aberta ali, aquela casa de oração, a igreja não, a igreja somos nós, a porta da casa do Senhor, ali entra pessoa drogada, que pode se recuperar, pessoas que vivem na orgia, na prostituição, em tantas outras coisas, né? E quando você colabora com a obra de Deus, aí certamente, irmão, você está colaborando com vidas. Então não esqueça. Pastor, mas realmente a igreja ela é muito importante e tal. Sim, é importante. Pastor, mas como que eu faço para falar com o Senhor? Meu irmão, é fácil, está aí, ó. Está aí meu zap. Pastor, eu quero conversar com o Senhor, eu preciso tal. Pastor, mas acontece que eu não queria falar com o Senhor, eu queria falar com sua esposa. Aí, tá aí, fale com ela. Ligue para ela todos os dias, ela tem mais ou menos umas 100 e poucas pessoas, se não for mais, no zap dela, né? E ela manda mensagem todos os dias de manhãzinha. A partir das 6h30 ela começa a mandar mensagem, tanto para as pessoas aqui no Brasil como fora do Brasil. Então, ouça as mensagens dela, são mensagens edificantes, são mensagens maravilhosas, né? Aleluia. Glória a Deus. Aí tá, meu irmão, nós somos da Igreja Pentecostal Nações Unidas. Pastor, mas eu queria que, olha, deixe o seu nome aí na nossa live, não é isso? Que certamente, irmão, Deus vai te usar, Deus vai usar você para abençoar o nosso ministério, fazer algo, é só você deixar aí, tá bom? Deixa aí o seu nome, eu preciso consertar aí, ó, algumas coisinhas, tá bom? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aí está o dia dos nossos cultos. Dia do nosso culto. Quero deixar um abraço aí para você. Pastor, irmão, eu vou fazer uma live. Aleluia. É a respeito se Jesus foi batizado com o Espírito Santo ou ele só foi cheio do Espírito Santo. Aí eu vou deixar isso aí, né? Para que nós possamos ver como que nós vamos fazer. Aí está passando de nossos cultos, né? Aqui embaixo no rodapé, ó. Amém? Ontem nós tivemos um culto maravilhoso. Você sabe que a igreja ela precisa do despertamento, de um reavivamento. E ontem reunimos a igreja e nós fizemos o clamor da providência divina. Toda sexta-feira nós estamos fazendo esse clamor da providência divina. Nós clamamos, louvamos, ministramos um pouco a palavra, e reunir todos os irmãos, e ali damos as mãos, e ali começamos a invocar o nome do Senhor, para provocar milagre, batismo com o Espírito Santo, através do clamor, através da humilhação, através da busca, né? Porque é muito importante nós chegarmos na presença de Deus, humilhar, ter a entrega no altar, não é isso? Aleluia, glória a Deus. E amanhã nós teremos a ceia do Senhor, inclusive as pessoas dizem a Santa Ceia, não, é a ceia do Senhor. Amém? Não está escrito a Santa Ceia. A gente tem que falar o que está escrito. A ceia do Senhor. O Senhor diz: não podemos diminuir e não podemos acrescentar na Bíblia. O que se você leu aquilo, é como algumas pessoas que às vezes quer forçar, né? O Espírito Santo. Esse dia eu até falei aqui, relatei que a pessoa, irmão, nós vamos ter um culto de avivamento. Peraí, mas o avivamento quem traz é o Espírito Santo. Como é que você pode dizer que o Espírito Santo vai trazer um avivamento? Que ele age no dia que ele quer, do jeito que ele quer. Ele é Deus. Você não pode determinar o que ele vai fazer. Agora ele pode determinar o que você vai fazer, mas você não pode determinar o que ele vai fazer. Agora no caso de cura e libertação é outra coisa. Você vai buscar a sua cura pela libertação, pela fé. Você vai buscar a sua libertação pela fé. Então nós precisamos entender uma coisa. Agora, o avivamento, nós podemos buscar sim o avivamento, mas nós não podemos marcar o avivamento. Quem somos nós para dizer que o Espírito Santo tem que fazer o avivamento? Isso não é de Deus, mano. Amém? É como o dia da manhã. No dia da manhã eu vou fazer isso. Não. Se Deus quiser, eu irei fazer. Se Deus não quiser, eu não irei fazer. Então nós precisamos aprender isso. Amém? Glória aí, tá aí os nossos. Deixa o seu nome, não é isso? Passe lá no YouTube lá também, ó. Deixa lá, se inscreva no YouTube lá.
É uma coisa linda. Se você quiser aí colaborar, colabore com a obra do Senhor. Tá aí, ó. Tá aí, ó, a chave do Pix, né? E tem coisa linda. Se você quiser, ó, irmão, tudo isso é feito através disso aqui, ó. Ó, tirou, ó. Quer falar com o pastor Pedro? Isso aqui tudo é gasto que nós temos, viu? Ó, tudo é gasto, amém? Isso aqui são coisas que a Bíblia lá em cima, ó, aleluia, tira o nome, ó. Tudo isso é algo muito importante, não é isso? Glória a Deus. Então precisamos aprender algo muito importante. Colocamos aqui, ó, a leitura da Bíblia, que foi aí, ó, quando nós lemos. Sabe o que é isso, irmão? Isso é Deus que nos capacita para nós. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você: agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é contigo, irmão, Deus é teu pastor, Deus vai suprir toda a tua necessidade. Deus não vai deixar você aí perdido no tempo. Muitas das vezes você tem clamado, tem buscado a face do Senhor, mas eu te aconselho, entra no propósito com Deus, não faça sacrifício de tolo. Entra no propósito de Deus, segundo o que está a palavra do Senhor. Esse dia o irmão estava falando assim para mim: pastor, eu estou fazendo, eu estava até falando para Elizabeth, estou fazendo o jejum de Daniel. Daniel não fez jejum. Ele obsteve das coisas do reino. Porque as coisas do reino eram consagradas a Deus estranho. Mas ele foi se alimentar de outras coisas, de legumes, de verdura, porque era fruto da terra. Ele não fez jejum. Ele não fez jejum como as pessoas. Ele obteve das coisas consagradas aos ídolos, aos outros deuses estranhos. Então é uma coisa muito interessante. Quando você está fazendo, como se diz, você vai fazer esse jejum de Daniel, como as pessoas dizem que vai, eu te aconselho você comer só legume e verdura. 21 dias você comendo verdura e fruta. É isso que Daniel fez. Se você quer fazer o mesmo propósito que Daniel fez, faça dessa maneira. Aprenda. A palavra de Deus, irmão, ela orienta o homem em tudo. Ela orienta o homem em tudo, ela é capaz de tudo. Vamos orar 21 dias, irmão. Nós temos que orar, não é 21 dias, nós temos que orar a vida inteira, todos os dias. Agora, se você tem um propósito, você fala assim: 21 dias eu vou orar com esse propósito aqui. Aí sim, aprenda, porque a palavra nos ensina tudo. Eu não sou inteligente, não sou tão sábio, mais do que você, mas o Espírito Santo é quem nos capacita, nos habilita com esse propósito de orientar. O Senhor diz que quando nós temos o Espírito Santo para orientar, ninguém vai nos orientar, porque Ele próprio nos orienta. Então o Espírito Santo está te orientando, não é a minha pessoa que está orientando você, é o Espírito Santo que está falando com você. Eu estou sendo uma extensão de Deus para você, eu estou sendo um cano para canalizar a palavra de Deus, eu estou sendo uma ponte para ligar a palavra de Deus na tua vida. Então somente creia, ande segundo o conceito de Deus. Só que tem uma coisa, irmão: se você pregar a palavra de Deus, se você viver a palavra de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: poucas pessoas vão gostar de você. Porque você, para pregar, você prega a palavra, as pessoas não gostam. As pessoas gostam de movimento, de emoção. Porque eu não entendo como é que a pessoa diz: eu estou cheio do Espírito Santo, sapateando no outro dia. Irmão, mas tá aí, irmão, estou numa prova, não estou aguentando. Que negócio é isso? Não estava cheio, pulando, sapateando? E outra, irmão, nunca esqueça: falar em língua temos que falar assim. Temos que ter interpretação de língua, temos que ter profecia, mas tudo com ordem e com decência, não com meninice. Pessoas caem, diz que foi arrebatado, sei lá o que é que acontece. O que foi que aconteceu? Você viu o que? Nada. O que foi que aconteceu? Nada. Não acontece nada, irmão. Isso não é de Deus. Com Deus tem que acontecer alguma coisa. Deus, ele faz algo novo na nossa vida. Então não esqueça disso não, meu irmão. Deixa Deus agir na tua vida, amém? Deixa Deus fazer algo na tua vida. Deus é fiel, Deus é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia, glória a Deus. Então, meu irmão, eu quero orar por você. Deixa o teu nome aí, vamos orar, queremos orar por você, tá bom? Houve um pequeno erro ali de escritura, ali de escrito, mas depois eu vou consertar isso, tá bom? Vamos orar. Amanhã nós temos a ceia do Senhor. Lá na rua Quixaramubim,
Parque, Uirapuru, número 105. Igreja Pentecostal Nações Unidas, pastor Pedro e pastora Elizabeth. Ali nós se reunimos, coisa maravilhosa, amém? E não esqueça, meu irmão, colabora aí com a obra do Senhor, amém? Essa semana o irmão falou para mim que queria fazer uma transmissão assim, que queria aprender para me ensinar. Você acredita que até hoje ainda não encontrei ainda um jeito ainda melhor para fazer? Eu estou estudando um jeito. Já consegui muitas coisas fazer esse estúdio assim. Já consegui digitalizar, já consegui jogar a Bíblia, estudo, tudo direitinho, mas ainda faltam algumas coisas, amém? Eu ainda vou colocar um fundozinho musical. Quando eu calar, o louvor sobe. Quando eu falar, o louvor desce. Isso tudo tem que ser tudo digitalizado e automático, não é isso? Porque Deus nos capacita para isso, amém? Quero orar pela tua vida, amém? Deixa o seu nome lá, viu, que eu vou estar orando por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, antes eu apresento a minha esposa Elizabeth, apresento a nossa casa, nossos filhos, nosso ministério, apresento-se as nossas condições financeiras, física, emocional, espiritual, abrange-nos com toda sorte de bênção, porque a tua palavra diz, Senhor, que alguém só pode abençoar se for abençoado. Se alguém viver para uma vida de derrota, como que essa pessoa vai abençoar? Se essa pessoa viver uma vida de frustração, como essa pessoa vai orar? Se viver uma vida de tristeza, de angústia, o que pode fazer? Então, Senhor, reveste em mim a minha esposa, a nossa casa, para que tanto a mim como ela venhamos andar na mesma comunhão e no mesmo espírito, para que nós possamos a cada dia, Pai, liberar sobre a tua igreja, o nosso ministério, aonde nós congregamos toda sorte de bênção, segundo a tua palavra em Filipenses 4, versículo 19. Abençoa a igreja Nações Unidas, abençoa os casais, abençoa as famílias, Pai, abençoa os visitantes, os colaboradores, Pai, os varões, as varoas, abençoa para essas novas pessoas que estão vindo para o encontro do Senhor lá na Igreja Nações Unidas. Abençoa, Pai, todos os pastores, Pai, todos os ministérios, o encontro de cada um, as tradicionais, cada igreja, cada ministério pertence a Ti, Pai. Abençoa todos aqueles que pregam a Tua palavra, Senhor. Pai, eu ministro sobre a vida deles. Abençoa os mantedores, dizimistas da nossa casa de oração. Aonde tiver um dizimista na face da terra, alcança, porque são eles, Pai, que são Teu instrumento por Senhor manter as portas abertas. Pai, eu também quero lhe pedir, em nome de Jesus, Senhor, que cada dia mais o Senhor entra neste lar, cura, liberta, abre porta de trabalho, levanta as pessoas. Quero agradecer pela cura da nossa irmã Fátima, Pai, que esteve com câncer, Pai, foi curada. Peço pela vida do Belo, que se encontra acamado, mas o Senhor é poderoso para fazer a obra. Pai, vai em encontro, Senhor, da mãe da nossa irmã Fátima, em nome de Jesus, daquela tua serva, Pai, que nós estivemos visitando, que está acamado. No momento eu não lembro, mas Tu conheces o meu pensamento. Eu levo o meu pensamento àquela vida também, Pai, e que o Senhor faça milagre. Eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pelas obras lindas que o Senhor tem realizado. Então cumpra segundo o Teu propósito. Pai, eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Meus amados, estou deixando aí tudo de bom para você. Não sei qual dia, a hora que você vai ouvir, mas estarei dando continuidade, né? Eu parei no jejum parcial, amém? Mas vou dar continuidade. Fica com Deus.